A Tribuna M apresenta Inclusão em Foco, com João Estevão. Olá pessoal, eu sou o João Estevão e você está em mais um Inclusão em Foco. Como eu prometi, Mariângela Almeida novamente aqui no programa, falando sobre educação especial, educação inclusiva. Falou no programa passado sobre a sua trajetória de trabalho, muito bacana. Você percebe que é uma pessoa que correu atrás de seus objetivos, fez pedagogia, fez mestrado, doutorado e não fez os estudos em cima de educação especial porque é uma pessoa com deficiência ou conhece, mas sim pelo amor à causa, por entender que é uma área que muda essa nossa nação. É o que ela falou no programa passado, a questão de educação para todos, é educação para todos mesmo, sejam eles com deficiência ou sem, todos os alunos, todas as pessoas precisam da educação. Já está na linha mais uma vez, bom dia, Mariângela. Bom dia, Estevão. Olha só, muito obrigado mais uma vez por sua participação. E eu queria falar com você hoje de um assunto um pouco mais específico. No programa passado você falou sobre a sua carreira e hoje eu quero falar com você sobre os desafios do professor em sala de aula. Eu não sei se você já pesquisou, se já fez alguma coisa relacionada a isso. A identificação das deficiências. Eu queria saber se você tem alguma coisa para falar sobre isso. Então, Estevão, pensando, né, nesse contexto que o professor atua, né, ele tem um quadro, como eu disse no programa passado, um quadro bem diverso em sala de aula. Então, pensando nesse contexto, acho que a primeira coisa que se faz necessária, a gente já tem uma política de educação especial, uma perspectiva inclusiva no nosso país já há alguns anos, né? Já vem desde a LDB, né, de 96 a 93, 94, posteriormente com as diretrizes de educação especial em 2001. Em 2008 a gente tem a Política Nacional de Educação Especial. Então, eu diria que a primeira coisa para o profissional da educação hoje, ele não pode se isentar da formação. Entendi. Ele não pode se isentar. Eu só citei algumas legislações porque elas fazem parte de um quadro que você, enquanto profissional da área, você tem que conhecer. Né? Então, o que a gente, quando você fala, então, quais os desafios que se coloca para o professor, eu penso assim, que o maior desafio é realmente estar dentro de um contexto formativo contínuo. Isso não só em relação não somente em relação à educação especial, mas na área de educação em si. Porque quando você se depara com questões, seja da educação especial ou outras áreas que te colocam um desafio, algo que você ainda não conhece, é na formação, pela via da pesquisa, que você vai buscar superar esse desafio. Para que ele te motive a superar, para que ele seja uma alavanca no seu desenvolvimento profissional e não seja algo que te congele. Né? Então, por exemplo, se eu recebo um aluno com deficiência múltipla em sala de aula, nunca atuei com esse tipo de deficiência, não tem nenhum curso prévio que vai me dar condições de dizer assim, olha, quando você tiver um aluno com deficiência múltipla, faça isso. Mas vai ser a partir da formação continuada que eu vou procurar fazer, vai ser junto com a escola, com o envolvimento também da escola, porque isso não pode ficar a cargo do professor somente, é um conjunto, é um trabalho coletivo e colaborativo, buscar compreender quem é esse aluno na sua conjuntura global, junto à família, na sua vida social, as suas condições pedagógicas, porque muitas vezes a gente está preocupado em identificar as questões patológicas, as questões ligadas à medicina. Interessante isso, né? Cada aluno tem uma característica, né? Cada aluno é diferente um do outro. Nós somos pessoas muito diferentes. É o que você falou, né, Mariângela? Cortando, mas complementando, às vezes as pessoas buscam só a questão se é deficiente ou não, se tem autismo ou não, dislexia ou não. E esquece isso que você falou, é muito importante, que cada um tem um tempo também de aprender, né? Sim. A forma, né? Uma didática, para uns um brinquedo pedagógico ele é mais eficiente do que o uso do quadro, não sei, existe isso? Existe, com certeza. Quando eu te falei na nossa conversa passada,
eu te falei das práticas pedagógicas inclusivas, exatamente sobre isso. Independente se eu tenho um aluno com deficiência ou não na sala, a gente precisa começar em práticas pedagógicas que atendam a essa diversidade. Então, um grupo de alunos pode estar fazendo atividades um pouco mais individualmente, outro em grupos, outro usando um tipo de material concreto, outro vai utilizar um material mais visual, outro fazendo um jogo. Ou seja, se eu ficar sempre nessa caixinha padronizada, achando que todo mundo aprende do mesmo jeito ao mesmo tempo, que é o que esse currículo que está posto na escola coloca, a gente não vai educar nem aqueles com deficiência, nem os sem deficiência. E isso é um reflexo dessa montanha de informações que os professores passam para os alunos anualmente, porque eles não têm, o que eu vejo é que eles não têm tempo para trabalhar o conteúdo inteiro, então eles não têm nem sensibilidade para lidar com esse diferencial. Isso procede mesmo? É muita informação para pouco tempo? Estevão, na verdade, o resultado do quadro do que a gente tem na educação atual, como ela se estrutura, se organiza internamente nas escolas, o currículo, as práticas, isso é um caminho muito longo, né? Constituído desde quando se pensou em educação escolar, se pensou em currículo na escola. Entendi. Então não está ligado, vamos dizer assim, à falta de tempo do professor, não está ligado à organização, isso é histórico. Entendi. Né? Se pensou um currículo para homogeneidade, para que todos aprendessem de forma igual, desconsiderando que as pessoas são diferentes. Então eu volto a insistir que quem está hoje na educação, considerando a diversidade e a diferença, a educação especial, né, que é um tema muito importante, que dentro do quadro dessas diferenças, trabalhar com o sujeito público-alvo da educação especial é realmente um grande desafio. Né? Então a palavra-chave é capacitação? Formação. Eu gosto mais da palavra formação continuada. Formação continuada. Né? Então é essa formação mesmo, e uma formação pela via da pesquisa. Ah, entendi. Para não ficar como eu falo, para não ficar no conhecimento raso, né? Isso, para você aprofundar, para você contribuir também, né, com aquele conhecimento. Se você começa a ver por essa outra ótica, por uma outra visão, aí eu tenho uma outra perspectiva também de prática. Muito bom, Mariângela. Olha, mais uma vez, o nosso, como eu falei com você, dá vontade de conversar sobre educação o dia inteiro, porque eu tenho certeza que o ouvinte, ele sabe que o nosso país precisa disso. Nós precisamos fomentar o debate na educação, e eu sei que nós passamos aí recente por uma mudança, vamos passar por uma mudança política. O que nós precisamos é um debate mais aprofundado, como você falou, formação continuada. Vou até mudar minha fala, capacitação, formação continuada. E muito interessante. Obrigado por sua participação. Eu coloco à disposição aqui a nossa rádio sempre que precisar, e posso contar com você também? Pode, com certeza. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui contribuindo, e gostaria de deixar o nosso site, que a gente tem um site. Isso, muito bom. E um e-mail de contato, caso alguma pessoa queira entrar em contato, pedir alguma informação. Então fala pra gente. O site é gestão, sem tio, educação, sem tio também, especial, tudo junto, .ufes.br. É um site ainda em construção, e a gente aceita contribuições, né, de relatos de experiências de escola, né, tudo isso para estar colocando no site. www.gestãoeducaçãoespecial.com.br. Sem tio. .ufes.br. Então, gestãoeducaçãoespecial.ufes.br. Isso. E o seu e-mail? Grupo Educação Especial, sem tio e sem nada, @gmail.com. Então, e-mail grupo educação especial @gmail.com. Isso. Ótimo, eu mesmo vou mandar e-mail. Tá jóia, olha, obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Ouvintes, manda e-mail para Mariângela, manda também para mim, joaosilveirafilho@gmail.com. Vai lá no Facebook, curte facebook.com/joaoesteval SF.
né, de Silveira Filho. Deixe seu comentário, suas sugestões. Esses programas vão todos para o Facebook, para essa página. Em breve vocês vão poder ouvi-lo novamente. E eu agradeço sua participação, Mariângela, e te aguardo também no futuro. Nós vamos quero falar mais sobre educação. Pelo menos uma vez por mês eu quero conversar sobre educação. Que ótimo. Entrevistei na semana retrasada o Douglas. Ah, sim. Eu falei um pouquinho com ele tem baixa visão, foi muito bacana. Conheço muito, Douglas. Mariângela, obrigado, viu? Um abraço, agradeço a todos, um abraço a todos. Obrigado você, ouvinte do Inclusão em Foco, até o próximo programa. A Tribuna M apresentou Inclusão em Foco, com João Estevão.